Olá, eu sou o professor Vitor Marques, faço o sétimo período de licenciatura em matemática na Universidade Federal de Uberlândia e faço parte do projeto Residência Pedagógica. E hoje, na aula, vamos aprender sobre equação da reta, retas paralelas e retas concorrentes. Vamos lá? Então, construiremos a equação da reta da seguinte maneira. Temos um plano cartesiano, possuímos uma reta e conhecemos dois pontos dessa reta, que é o x1, y1 e o x2, y2. Então, queremos determinar uma equação onde cada ponto x, y qualquer dessa reta possa ser representado. Existe uma definição de geometria analítica onde diz que três pontos são colineares se o determinante da matriz construída da seguinte maneira for igual a zero. Calculando esse determinante, nós vamos encontrar a equação geral da reta, que será da forma ax mais by mais c igual a zero. Quando manipulamos e fazemos algumas substituições nessa equação, encontraremos a equação reduzida da reta, que será da forma y igual a x mais b. Essa equação reduzida da reta será a forma mais utilizada por nós. Mas você me diz, como que eu vou calcular uma equação da reta só com essa forma? É o que faremos agora. Então, dados os dois pontos, calcule a equação da reta que passe por eles. Então, aqui nós temos o ponto x1, y1, o x2 e o y2. Como vamos determinar um ponto qualquer nessa reta? Como determinaremos a equação dessa reta? Nós sabemos que a equação reduzida da reta é da seguinte forma. Então, vamos construir a equação desse ponto e com esse ponto. Então, ax1 mais b é igual a y1. Nós conhecemos quem é x1 e conhecemos quem é y1. Da mesma maneira, faremos ax2 mais b igual a y2. Também conhecemos x2 e y2. Então, o que nos resta é conhecer o valor de a e o valor de b. Então, agora está fácil, pois temos um sistema linear onde nós conhecemos 4 e precisa descobrir apenas 2. Para resolver esse sistema linear, primeiro vamos determinar o valor de a. Para isso, precisaremos isolar b. Então, b é igual a y2 menos ax2, o que fizemos. Isolamos b na equação de baixo. Agora, vamos pegar o valor de b e substituir na equação 1. Então, ax1 mais b virou ax1 mais y2 menos ax2, que era o valor de b, que é igual a y1. Resolvendo essas contas e isolando a, encontraremos que a é igual a x1 menos x2 sobre y1 menos y2. Mas quem é x1, x2, y1, y2? x1, y1 é a coordenada do seu primeiro ponto. x2, y2 é a coordenada do seu segundo ponto. E aí você me diz, Vitor, está muito grande, está difícil. Então eu vou te lembrar de uma observação. x1 e y1 são números. x2 e y2 são números. Logo, você tem que a é um número e b é outro número. Então, sua equação está pronta, você não precisa de mais nada. Então, será y igual a, que é um número, vezes x, mais b, que também é um número. Agora que já sabemos que a equação da reta é da fórmula y igual a x mais b, vamos entender quem é a e quem é b geometricamente no plano cartesiano. Vamos pegar uma equação y igual a x mais b, que vai nos fornecer uma reta. Agora vamos colocar alguns valores em a para entender como funciona. Esse a ele é conhecido como coeficiente angular. Ele está ligado ao ângulo que a reta forma com o eixo x. Vamos mexer um pouco em a para entender melhor na prática o que acontece com a reta. Observe que quando
mexemos com A, estamos aumentando o valor dele agora. Ele vai ficando perpendicular ao eixo x. E quando vamos aproximando do zero, ele começa a ficar paralelo. Nesse caso, ele até vira o próprio eixo x. Então, o A é o coeficiente angular e ele constrói o ângulo entre a reta e entre o eixo x. Agora que já sabemos quem é A e como ele funciona, vamos entender quem é B e qual o papel dele na equação da reta. Vamos dar valor para B para ver o que acontece. Observe que a reta está subindo ou descendo de altura. B é conhecido como coeficiente constante. E ele está ligado ao ponto que a reta cruza com o eixo y. Por isso que dá uma impressão de altura da reta. Olha, observe que a reta está sempre encostando no eixo y. É como se ela subisse e descesse. Agora vamos construir outra reta e vamos deixar ela da forma y igual a x mais um c. Então, nós estamos deixando o mesmo coeficiente angular, então elas vão formar o mesmo ângulo em relação ao eixo x. O que vamos estar alterando é o valor de b e de c, que serão distintos. Agora, observe como será essa reta. Vamos começar colocando c em 1. Observe que essa reta ela é muito parecida com essa reta 1. Então, o que acontece? Elas são chamadas de paralelas. Retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Vamos observar o que acontece quando aumentamos a distância de B para C. As retas vão como se estivessem separando. O que acontece se B for igual a C? É um pouco óbvio, as retas serão a mesma. A mesma reta 1 e 2 formam uma só agora. Caso duas retas não sejam paralelas, elas são ditas concorrentes, e é isso que vamos aprender a partir de agora. Para podermos falar sobre retas concorrentes, vamos deixar aquela mesma reta que já estávamos utilizando, que era y igual a x mais b, e deixar o a fixo em menos 0,4. Agora vamos construir outra reta, que será y igual dx mais c. E esse d nós vamos alternar entre alguns valores, para entender melhor o que está acontecendo. Observe que à medida que eu vou alterando o valor do coeficiente angular dessa segunda reta, ela vai se aproximando da reta laranja. Então, podemos dizer que se duas retas são paralelas, então elas se encontram em um determinado ponto. Mesmo que apareça no canto que elas não vão se encontrar, caso nós demos um zoom, observe, elas se encontram em algum local. Então, com o que vemos hoje, retas paralelas são aquelas que possuem o mesmo coeficiente angular. E retas concorrentes são as que possuem coeficientes angulares distintos, e isso implica que elas terão um ponto de encontro. Mais para frente, estudaremos como calcular esse ponto de encontro e para que ele vai servir. Muito obrigado por assistir a aula de hoje e não perca a próxima.